Dieta, o melhor remédio caseiro contra doenças crônicas como diabetes, doença cardiovascular, câncer, doenças autoimunes, entre outras. Prazer, sou o Dr. Eduardo Coraço, nutricionista clínico, que ama trazer para você o que há de mais recente na literatura médica e científica, nada de achismo, nada de ideologia, mas o que está cientificamente comprovado, apesar do que muitas dessas coisas ainda não chegam para o público. Então, é um prazer apresentar mais um episódio do Podcast Frugal. A gente vai ter agora vídeos longos de até 1 hora, pelo menos uma vez por semana, entrevistando convidados, mas também vídeos longos comigo aqui, mostrando para você desde a ciência, a teoria e a prática de como melhorar sua dieta, sua saúde e seu estilo de vida para uma vida mais saudável e longeva. Então, o título do podcast de hoje é Remédio Caseiro que a indústria farmacêutica esconde de você. Que literalmente, alimentação, dieta, é um remédio que muita gente não entende o quão forte, o quão potente é esse remédio, não só por ser, na verdade, o verdadeiro remédio da natureza, por milhões de anos da nossa evolução e da vida de organismos no planeta Terra, por ser um remédio sem efeitos colaterais, ou seja, você não sofre de um outro problema, tipo, digamos, o famoso remédio chamado de tamoxifeno, um remédio para câncer de mama. Ele aumenta a incidência de câncer de endométrio e de útero. Ou seja, você toma um remédio para um tipo de câncer, protege daquele câncer, mas sofre de outro problema. Como estatinas, por exemplo, os remédios hipocolesterolemiantes, os remédios para o coração, podem aumentar a incidência de câncer, entre outros problemas, né? Então, assim, remédio realmente tem efeito colateral, mas o remédio da natureza, esse que está aqui, só tem uma alface presa no seu dente, um peidinho por causa de um feijão. Nada além disso para prejudicar a sua saúde. E o terceiro, que na verdade é um remédio natural, porque se você plantar, você nem gasta com ele. E se você gastar, você pode realmente levar uma dieta bem simples, bem pura, bem prática e bem barata, né? Então, acredita, fica até o final que vai ter muita informação importante sobre nutrição, medicina de estilo de vida e como curar naturalmente seu corpo através de nutrição. Então, primeira parte de hoje é como dieta, na verdade, é a principal causa de doenças crônicas modernas. Muita gente não entende, mas a alimentação humana, como é na atualidade, é uma coisa muito recente. E como todo mundo normalizou essa alimentação industrializada e todo mundo fica muito doente e todo mundo desenvolve um câncer, uma doença cardiovascular, uma diabetes ao longo da sua vida, ninguém entende que dieta é sim um dos maiores, talvez o maior problema na atualidade para doenças crônicas. E os artigos são bem evidentes em relação a isso, apesar do que existe uma grande incongruência entre os profissionais da área de saúde, que às vezes não estão devidamente educados sobre isso e acabam recomendando industrializados ou dando pouca atenção à dieta, ou até mesmo, como eu tenho muitos pacientes oncológicos, eles alegam que os seus oncologistas falaram que eles podem comer de tudo, que dieta não interfere no câncer. Então esse é um grande problema realmente. No final das contas, o público não é devidamente educado e o ser humano, como não morre por comer algo industrializado, ou não morre por fumar um cigarro, ou não morre por tomar uma bebida alcoólica, ou comer, sabe? Não sofre visivelmente na mesma hora que consome essas besteiras do mundo moderno, os efeitos prejudiciais à sua saúde. A pessoa pode se sentir um pouco mais cansada, um pouco mais indisposta, um pouco mais inflamada, mas ainda assim é ínfimo os sintomas no presente momento. Então, o público, a maior parte das pessoas leigas realmente ainda não conectou que essa dieta industrializada, moderna, não é algo saudável e está literalmente reduzindo o nosso tempo de vida, aumentando a incidência de doenças crônicas, aumentando a sua necessidade de tratamentos,
reduzindo o seu funcionamento fisiológico, porque por mais que você não fique doente com câncer agora no presente momento quando você come a comida industrializada, você ainda assim vai ter uma redução no funcionamento fisiológico, ou seja, seus órgãos, seus músculos, seu cérebro, até mesmo seu sistema reprodutor, sua capacidade de alcançar o orgasmo, tudo isso é reduzida à medida que a gente vai prejudicando a nossa saúde com essa dieta moderna e a gente consegue já mensurar isso em estudos. Ou seja, pessoas que comem mais alimentos industrializados têm uma maior incidência de problemas no sistema reprodutor, como, por exemplo, prejuízos na espermatogênese, na formação de espermatozoides, entre outros. Então, a gente tem que entender que, quanto melhor a gente comer, melhor a gente vai viver, melhor a gente vai funcionar, seja para o nosso trabalho, seja no nosso dia a dia, seja nas nossas relações intersociais, né? Então, dieta é sim, a nível científico, uma das principais causas de doenças crônicas degenerativas. Então, a nível científico, nós sabemos que alimentos industrializados e proteína animal aumenta a incidência de doenças crônicas e até mesmo doenças infectocontagiosas. Então, é muito claro que a alimentação moderna não tem os nutrientes da natureza. Por quê? Como que é feito um tomate? É uma fábrica da planta que literalmente puxa nutrientes do solo, nutrientes do ar, nutrientes do sol e consegue sintetizar algo tão lindo, tão colorido e, obviamente, algo tão nutritivo. Então, o licopeno, o fitonutriente famoso do tomate por dar essa cor vermelha, é, na verdade, um dos principais fatores pelo qual o tomate inibe a progressão do câncer de próstata, inibe o desenvolvimento do câncer de próstata. Então, nos artigos científicos, mostram que pessoas que comem mais tomate, até mesmo molho de tomate, o tomate inteiro na salada, o tomate cozido, têm menor incidência de câncer de próstata. Então, por que não uma coisa tão gostosa, tão atraente, tão bonita, não estar presente ao longo da nossa vida como um remédio diário que a gente consome, que as pessoas não entendem, elas querem tomar o remédio só quando elas estão doentes, e elas querem tomar um remédio farmacêutico acreditando que ele vai curar, não entendendo que isso daqui não só pode auxiliar no tratamento, mas auxilia no principal que você deveria pensar, que é a prevenção. Na verdade, nós não devemos buscar uma medicina curativa, mas sim uma medicina preventiva, que quando a gente vive saudavelmente, respeita essas leis biológicas, que o nosso corpo deveria estar obtendo as vitaminas, minerais, os fitonutrientes, os antioxidantes, a fibra, a água, o carboidrato que tem aqui, a quantidade ideal de proteína e gordura que tem aqui ao longo da vida. E aí, como a gente não obtém isso, obtém quantidades extremamente baixas de micronutrientes, extremamente altas de macronutrientes e calorias, por exemplo, as pessoas comem muito carboidrato, muita proteína, muita gordura, aí elas acabam desenvolvendo essas doenças crônicas e elas acham que às vezes é falta de remédio, falta de uma cirurgia, ou que a doença vem por acaso e não tem nada a ver com a dieta, mas nós sabemos que sim. Temos várias formas de provar isso, né, através de inúmeros artigos médicos científicos, mas a principal forma que a gente pode olhar é pessoas centenárias e longevas. A gente pode ver qualquer um da nossa família, conhecido, etc. Você pergunta, olha, como você chegou até essa idade avançada? A pessoa com certeza vai te dizer que ela nasceu na roça. Ela comia muita fruta e vegetal quando pequeno porque era pobre e não tinha como comer industrializados, porque antigamente até industrializados eram muito mais caros que são hoje. Então, sempre seguem bons parâmetros. Mas se você ainda não assistiu, sugiro você assistir o documentário da Netflix das Zonas Azuis, Vivendo até os 100 anos, é alguma coisa assim, que mostra essas civilizações mais saudáveis e longevas do mundo e mostra que um dos parâmetros de longevidade deles, com certeza, é a dieta. Mas a gente pode pegar até o Global Burden of Disease, eu vou pedir para o Murilo colocar aqui na tela, que é
um estudo financiado pela fundação do Bill e Melinda Gates, que analisou por mais de 20 anos, mais de 60 países, centenas de fatores que poderiam influenciar doença e incidência de morte. E ele alegou que o consumo insuficiente de fruta era a principal causa de morte no planeta. O segundo fator seria o consumo excessivo de sal. Então, os estudos são bem claros. Eu vou pedir para o Murilo colocar aqui na tela, por exemplo, que a gente tem dezenas, centenas de artigos médicos científicos mostrando que o consumo de frutas, vegetais é inversamente correlacionado a essas principais doenças crônicas que têm realmente matado. Então, sim, um consumo de frutos e vegetais reduz a incidência de câncer, por exemplo. Reduz a incidência de doença cardiovascular, que matam 70% da população mundial. Também reduzem a incidência de diabetes. Sim, mesmo fruta tendo açúcar, consegue literalmente prevenir a incidência de diabetes em pessoas não diabéticas e prevenir a complicação dos diabéticos, como as neuropatias, como várias outras doenças, problemas que vêm com a diabetes, em pessoas que já têm diabetes. Ou seja, se ela consome mais frutas e ela é diabética, mesmo assim a fruta está ajudando ela e não prejudicando ela. Mas, como eu mostro nas minhas palestras, nos meus livros, principalmente o Dieta do Éden, o Dieta Anticâncer, o Dieta Antidiabetes, isso é bem datado na literatura. O consumo de frutas e vegetais é uma parte importante e o consumo desses alimentos industrializados também emprega uma parte importante na causa da doença, porque não é só porque as pessoas comem pouca fruta e vegetal, é porque as pessoas comem pouca planta e muito industrializado. E, óbvio, também tem a questão da proteína animal em excesso, que a gente vai entrar um pouquinho mais para frente do podcast. Mas, ainda assim, a gente tem que levar em consideração que dieta é o principal fator que nós estamos errando na atualidade e produzindo essas doenças crônicas. Então, hoje iremos aprender como melhorar nossa dieta, como reduzir os problemas correlacionados à dieta. Então, qual é a melhor dieta de acordo com a ciência? Eu tenho, obviamente, o que eu acredito, mas você não pode levar em consideração o que o profissional da área de saúde acredita. E sim, você tem que levar em consideração o que o profissional da área de saúde te mostra como evidência clínica mais comprovada até o presente momento. Porque é sua vida, é sua saúde em risco. Então, você não quer apostar, você quer ir para o garantido e não para o que está na moda, não para o que o profissional da área de saúde está falando, sem te apresentar dados científicos. Então isso é muito importante. Não coloque sua saúde e sua vida em risco. A gente ouve hoje em dia por aí muitas dietas. Tirando a dieta ocidental padrão, né, que é comer literalmente de tudo e quando você fica doente você vai para o médico e pede um remedinho, né? A pessoa come industrializado, ela come arroz e feijão, ou seja, comida cozida, batata, etc. Ela come muita proteína animal, ela às vezes não come nada de plantas frescas como melancia, caqui, figo, manga, banana, mamão. Ela realmente não se preocupa com dieta, né? Essa é a dieta usual, padrão ocidental. Existe também, muito famosa hoje em dia, a dieta low carb, que toma diferentes nomes, né? Dieta low carb seria baixo carboidrato do inglês, que é literalmente uma dieta rica em proteína animal, rica em carne, né? E ovos, etc., excluindo geralmente leite e queijo e consumindo vegetais junto com essa carne, bastante vegetais livres com essa carne, né? E reduzindo às vezes o consumo de fruta, principalmente as frutas mais doces. Essa é geralmente uma dieta muito recomendada por muitos profissionais da área de saúde hoje em dia, principalmente médicos e nutricionistas mais funcionais, mais naturais, digamos assim. Entretanto, os artigos médicos científicos mostram que dieta low carb aumenta a incidência de morbimortalidade por todas as causas, ou seja, de doenças e mortes por qualquer tipo de causa. Isso é, se a gente parar para pensar, a gente vê que as pessoas estão consumindo muita carne, muita proteína animal, mais do que nunca na história. A gente não precisa nem de dados científicos para mostrar isso. E são bem claros que o consumo de proteína animal aumentou drasticamente nos últimos 100 anos devido à industrialização, devido à refrigeração, devido à criação de soja em grande quantidade,
essas factory farmings, como são chamados, fazendas indústrias para poder facilitar essa produção de carne, queijo, leite e ovos em demasia, né? Obviamente, nossos antepassados comiam carne, sim, tinham algum consumo de proteína animal, mas ainda assim era escasso. Na época do meu pai, por exemplo, ele nasceu há 80 anos atrás e ele falava que eles matavam um porco por mês para a família inteira e era uma família bem grande, né? Então, nós sabemos que o consumo de carne na natureza por civilizações caçadoras e coletoras é baixo, porque realmente não é tão fácil coletar tanta carne assim quando você não é um animal carnívoro. Ou seja, animais carnívoros nascem em 4 patas, conseguem alcançar até 120 km, possuem aquelas mandíbulas protuberantes que facilitam muito quando ele chegar no animal, ele rasgar a jugular do animal, e o animal cai morto e a família inteira se refastela ali na carne daquele animal, né? Então, obviamente, é muito diferente o padrão low carb de hoje em dia do que eles acreditam, né? Porque muito se fala, além da low carb, tem dieta paleolítica, dieta da proteína, até mesmo dieta carnívora. Mas, por exemplo, muita gente agora está se falando sobre dieta carnívora, mas é um absurdo hoje em dia, até mesmo profissionais da área de saúde falarem sobre isso, se a gente não tem evidência clínica para sugerir tal coisa. E nós temos bastante evidência clínica que um aumento no consumo de carne vermelha aumenta a incidência de doenças. Com certeza temos muito mais evidências para carne processada, mas ainda assim, até mesmo carne vermelha tem correlação a nível científico e uma alta correlação com diabetes, doença cardiovascular, câncer, enquanto frutas e vegetais têm inversa correlação, né? Ninguém nunca ouviu falar sobre uma pessoa que entupiu suas artérias comendo muita banana ou sofreu de um câncer porque comia muita melancia, né? Nós sabemos que essas incidências dessas doenças crônicas são muito mais frequentes em países que consomem mais proteína animal. Existem fatores de confusão? Existem. Todas essas doenças são multifatoriais. Então a gente não pode culpar só um tipo de padrão, ou seja, as pessoas que comem carne podem comer mais industrializados também, então a gente não sabe se é a carne ou se é o industrializado que está aumentando. E fato, não estou culpando a carne mais do que tudo. Os industrializados, na minha humilde opinião, são bem piores do que o excesso dessa proteína animal. E tem outros fatores como de sono, sol, atividade física. A gente tem que cogitar realmente muitos parâmetros antes de culpar a carne. Mas ainda assim, nós sabemos que a nível histórico o consumo de carne nunca foi tão grande e, obviamente, essas doenças têm aumentado sim. E a gente tem noção de mecanismos biológicos e de nutrientes por que isso pode estar acontecendo com o alto consumo de carne. Realmente não tem como entrar nesse vídeo, mas fica para um próximo, onde eu vou falar detalhadamente. Então, dieta paleo, por exemplo, seria uma dieta que nossos ancestrais paleolíticos consumiam. E a gente tem artigos médicos científicos mostrando que o homem paleolítico consumia primariamente plantas. Então é muito mito que as pessoas acabam botando nessas recomendações dietéticas e é pouca ciência. Porque o homem paleolítico, sem ferramentas, com muitas poucas ferramentas, não é tão fácil caçar um animal vegetariano que chega até 80 km correndo. Entende? Nós não somos naturalmente, biologicamente caçadores. Nós somos, na verdade, mais coletores. Só ver os polegares opostos, a capacidade de subir em árvores, etc. É muito mais similar aos primatas, que a base da dieta deles é fruta e vegetal. E não estou falando que um chimpanzé não coma carne, ele come. Mas ainda assim, a dieta dele é plantas frescas, cruas, maduras, como a gente está vendo aqui na mesa. Existem vários outros parâmetros dietéticos, a dieta da mente, a dieta isso, a dieta daquilo outro, mas ainda assim, o que a gente sabe muito bem, datado na literatura, é que provavelmente a dieta mais respeitada na atualidade no meio acadêmico para prevenir doenças e produzir mais saúde, longevidade, é a dieta mediterrânea. E o que seria uma dieta mediterrânea? É uma dieta praticamente sem industrializados, tirando o processado que é o azeite. É uma dieta baseada em plantas, com uma variedade de alimentos, como o grão de bico, como uma leguminosa, a lentilha, vários desses alimentos in natura, né? Tomates, castanhas, uma dieta variada em plantas e pobre em proteína animal. Eles comem proteína animal? Comem.
comem peixe, comem ovos, podem comer queijo, mas ainda assim o consumo total em termos de calorias difere muito da dieta ocidental, da dieta que eu cresci comendo, da dieta que você provavelmente cresceu comendo e qualquer pessoa que tinha uma família normal, onívora, né? Ou até mesmo uma dieta vegetariana. As pessoas tendem a atacar muita massa, e pouco alimento fresco, né? Então, a dieta mediterrânea é, a nível científico, a que deve ser mais recomendada por ser a mais embasada. Apesar do que já temos muito embasamento para uma dieta vegana, e eu obviamente acredito, e tem questionamentos que a gente pode sim levantar, como a necessidade de B12, se é uma dieta tão natural. Mas tirando a suplementação de B12, obviamente uma dieta vegana pode ser até mesmo recomendada em pacientes com câncer, pelo menos por um certo período de tempo, por sabermos de dados científicos da metionina, um aminoácido que promove o câncer e por aí vai. A gente pode conversar sobre isso mais em outro momento, em outro podcast, mas a dieta que mais seria recomendada a nível científico, mais embasada, mais aceita, seria ainda uma dieta mediterrânea, né? Ou que eu posso colocar aqui na descrição e nos cards, a dieta que o Walter Longo sugere, uma dieta vegana pescetariana, ou seja, uma dieta vegana com a inclusão de peixe 2 vezes por semana. Um dos maiores cientistas de longevidade do mundo já recomenda isso. É quase uma dieta vegana com a inclusão de pequenas quantidades de peixe ocasionalmente. Alimentos que curam. O terceiro tópico do nosso podcast de hoje é alimentos que curam. Muita gente não sabe, mas esses fitonutrientes, essas vitaminas, minerais são responsáveis a nível científico por modular nossos hormônios, nossa genética, nossa expressão genética, que a gente chama de epigenética, modular nosso metabolismo, modular nossa microbiota, prevenindo e até mesmo auxiliando no tratamento de doenças. E sim, temos dados científicos mostrando que comida de verdade, plantas de verdade, podem auxiliar no tratamento de todo tipo de doença, inclusive uma doença autoimune, num câncer, etc. Aí muita gente sempre me pergunta, mas auxilia na minha doença, que é 1 em 1 bilhão de pessoas que têm? Como eu sempre digo, saúde é produzida por vida saudável. Alimentos auxiliam no processo da cura, mas não é só os alimentos que curam, é todo um estilo de vida saudável. Mas ainda assim, por exemplo, nós sabemos a nível científico que o tomate, assim como a melancia, assim como o caqui, entre outros alimentos, tem atividade anticancerígena. Por exemplo, o resveratrol da uva tem atividade antidiabetes, antidiabetogênica, como a gente chama, e até mesmo anti-envelhecimento, que o envelhecimento é um fator de promoção de doenças, tá? Ou seja, age como um anti-aging mimetics, um imitador de anti-envelhecimento, o famoso resveratrol que dá essa cor à uva, né? Então, por exemplo, a laranja tem muitos fitonutrientes famosos por prevenir doenças, melhorar a imunidade, entre outros, né? Aqui a gente tem, por exemplo, o beribá, que não sei se tem muitos dados científicos sobre ele, mas a gente tem bastante dados científicos sobre o primo do beribá, que é a graviola, mostrando que sim, a cegenina, não me lembro exatamente o nome do fitonutriente da graviola, tem atividade anticancerígena e era usado como um remédio um remédio cultural pelos povos que comiam a graviola, até mesmo o chá da graviola e por aí vai, eram vistos como remédios naturais. A gente tem, por exemplo, noção da papaína, uma enzima no mamão que auxilia a nossa saúde digestiva, Então, se você tem problemas digestivos, provavelmente você está comendo pouca fibra, pouca dessas vitaminas, minerais, até mesmo esses alimentos contêm água, que é uma parte importante do nosso funcionamento do nosso organismo. Nós sabemos por estudos de Harvard, por exemplo, que quem consome mais nozes vive mais tempo, né? Por vários fatores, também por causa do ômega 3 dentro desse alimento que tem atividade anti-inflamatória. Então, sim, alimentos podem auxiliar na nossa cura, mas não é só uma alimentação, é um estilo de vida, é multifatorial. Como eu sempre brinco,
Muita gente me pergunta, mas melancia auxilia na disfunção erétil? Eu falo, auxilia. A nível científico, a citrulina, um aminoácido dentro da melancia, auxilia no processo de vasodilatação, de correr ali o sangue para o pênis. Entretanto, o cigarrinho que você fuma, a cerveja que você toma, os industrializados que você come, o sedentarismo, entre vários outros fatores, prejudicam. Então a gente tem que levar em fator de tudo. Por exemplo, algas, como a gente tem aqui, ó, são famosas por ter vários fitonutrientes que até mesmo auxiliam na prevenção do câncer, entre outras doenças. O brócolis, por exemplo, é famoso por ter atividade anticancerígena, mas também atividade antidiabetes, vários fatores que previnem doenças cardiovasculares, entre doenças autoimunes, até mesmo autismo. Nós sabemos que o fitonutriente do brócolis auxilia, o isotiocianato, né? Mas você não pode cozinhar o brócolis demais ou até mesmo congelar ele, porque você vai estar perdendo a enzima mirosinato. São muitos fatores a gente entrar no presente momento. Quando você quiser saber mais de um certo tópico, você bota aqui na pesquisa do canal, Dr. Corá, entra no canal especificamente, bota na pesquisa dele ali específico, brócolis, câncer, Dr. Coraça. E aí vai aparecer os vídeos para você entender mais sobre os mecanismos, que aqui realmente a gente não consegue discursar detalhadamente sobre eles, né? Comida de verdade. O que realmente seria comida de verdade? Esse é um tópico que a gente realmente precisa conversar, porque na cabeça das pessoas, comida de verdade é, por exemplo, jogar aquele azeite ali por cima da salada, jogar um pão integral, muita carne cozida, etc. Mas o que nossos ancestrais comiam? O que nossos avós, bisavós comiam? E o que nós comeríamos se estivéssemos na natureza, nus, como o ser humano vem à Terra? Isso é uma coisa a se pensar. E na minha humilde opinião a gente tem que começar a falar sobre comida de verdade, tudo que a gente poderia comer na natureza, tirando qualquer alimento processado. Então, na minha humilde opinião, até azeite ficaria fora da dieta do ser humano. Ah, Eduardo, mas tudo bem, você quer consumir azeite? Consome, mas não existe árvore de azeite. Então a gente já começa a excluir e manter só o que realmente tem na natureza. Então, o que eu separei aqui na mesa? Eu separei frutas, eu separei apenas alimento fresco, alimento que estraga, alimento que está vivo, literalmente, para você entender mais ou menos a diferença do que é comida de verdade. Então, queira você seja onívoro, queira você seja vegetariano, vegano ou crudívoro, ainda assim nós temos que compreender comida de verdade como comida integral. Comida integral é um tanto quanto um tópico a se debater, porque integral sugere inteiro. E quando nós cozinhamos, nós vemos consideráveis alterações nos alimentos. Por exemplo, se você cozinhar uma batata, você vê que ela fica mais mole, mais sem água, né? Menos pesada. Então, realmente, o cozimento tira certos micronutrientes, isso a nível científico ninguém debate, e também tira a água do alimento e até causa alterações de macronutrientes. Então, na minha humilde opinião, comida de verdade ainda é crua, é como aparece na natureza. Mas eu não debato esse fator porque eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado em ver as pessoas comendo comida, mesmo que cozida, mesmo que uma batata, um feijão, um arroz, mas ainda assim comida. Esse seria o primeiro ponto da comida de verdade. E, obviamente, incluir uma dieta bem saudável, bem colorida, bem variada, né? Isso seria um importante passo na dieta, na comida de verdade. E relembrando, integral não é aquela que vem na embalagem integral, é aquela que tem aparência de comida, tá? Não é um macarrão de berinjela, de arroz que você compra por aí, não. É a berinjela, é o arroz, tá? É a forma original que aparece na planta. Então vamos determinar o novo termo integral, né? Para mim, comida de verdade é realmente isso, ó. É comida que já vem pronta para o consumo, que você não precisa cozinhar, não precisa temperar, não precisa adulterar para fazer nada. É só consumir. E ela é gostosa por si só. Atrai o ser humano como atrai todo tipo de animal na natureza. Ou seja, primatas são atraídos às árvores frutíferas. Hoje tinha miquinhos aqui, enquanto eu estava colhendo meus abacates, eles estavam loucos ali, tentando ver se tinha um abacate maduro para eles. Hoje eu colhi tangerinas, por exemplo, né? Mas comida de verdade para um porco ele não conseguiria subir numa árvore, então obviamente ele farejaria o chão através dos tubérculos dele. Então cada tipo de espécie tem sua comida de verdade. E seres humanos, como são extremamente similares aos primatas antropóides, comida de verdade seria frutos e vegetais.
Como montar um prato saudável? Bem simples. Eu já fiz um reel sobre isso lá no Insta, sugiro você assistir, mas o que eu sugiro antes de te ensinar a montar um prato saudável é variedade. Não só dentro dos grupos alimentares, mas dos grupos alimentares. Ou seja, não come só fruta. Você vai comer frutas, vegetais, oleaginosas, leguminosas, algas, cogumelos. Se você for onívoro, você vai incluir carne, você vai incluir ovos, mas ainda assim a gente ter bastante variedade. Óbvio que, como eu falei, a dieta mediterrânea é muito bem embasada, então se eu fosse você, mesmo escolhendo comer carne, ovos, etc., eu daria preferência a ter uma dieta mais baseada em plantas, que a maior parte da minha dieta viesse de plantas, em termos de calorias, tá, pessoal? Porque muita gente não entende isso, mas carne, por exemplo, é bem calórico, né? 230 calorias a cada 100 gramas. Então, se você for comer bastante fruta, mas comer 500 gramas de carne ao dia, a maior parte das calorias já vai vir da carne e não da fruta em si. Então, a gente tem que fazer esse discernimento em relação a não em termos de volume, mas em termos de densidade calórica. Mas, se você sofre de uma patologia ou se você realmente está dedicado à sua saúde, entender mais e viver uma vida mais saudável, mais produtiva, mais longeva, eu sugiro fortemente você começar pelos meus livros didáticos. Por exemplo, o Dieta Antidiabetes é uma coisa que a gente está falando aqui sobre doenças crônicas. O Dieta Anticâncer também. O Nutrição Vegana, e você não precisa querer virar vegano ou nada do gênero, mas você precisa entender mais sobre como plantas são um remédio da natureza para essas doenças crônicas. Você querendo receitas mais proteicas dentro de uma dieta baseada em plantas e até mesmo crua, tem o Vegan Fitness, o Delícias da Natureza, o meu mais novo livro de receitas, o Jejum Higienista, a cirurgia da natureza, para você que quer aprender mais sobre jejum, o Receitas do Paraíso, com um capítulo dedicado à combinação alimentar e, obviamente, repleto de receitas, o Doces Delícias, que também é um livro de receitas com outras questões sobre equipamentos, etc. O Veganismo para Mães, Pais e Bebês, para se você quer entender mais como otimizar o funcionamento do seu sistema reprodutor, ou seja, está sofrendo de disfunção erétil, ou você, mulher, está sofrendo de baixa libido, etc. Eu ensino nesse livro não só nutrição materno-infantil, não só como cuidar da sua criança, receitas também, mas também como se proteger dessas toxinas ambientais e como melhorar o seu casamento, como melhorar o seu relacionamento e como melhorar o seu sistema reprodutor. E por último, também tem o Dieta do Éden, o Murilo vai botar aqui na tela, que é meu principal livro, o livro que eu lido sobre a importância de comer alimentos crus e o que aconteceu para seres humanos começarem a cozinhar num passado muito recente. E você ainda está perdido, não quer um livro? Se você quer realmente o meu acompanhamento profissional, você precisa agendar uma consulta. Só clicar aqui embaixo no link, só dar uma olhada aqui no site, em saudefrugal.com.br ou no WhatsApp que a gente bota aqui embaixo e você pode agendar uma consulta individual comigo, né? Que eu realmente posso ajudar a melhorar não só a sua dieta, como o seu estilo de vida, assim como tem os retiros presenciais sempre em janeiro e julho e tem nossos 6 cursos online para você aprender da sua casa através de vídeos educativos de o que comer, como preparar as receitas mais gourmets que realmente não tem nos livros, entre vários outros fatores que podem ajudar a sua saúde. Então, como montar um prato? Primeiro varie entre os grupos. Tenha sempre, ao longo do seu dia, frutas, vegetais, oleaginosas, que são as castanhas, as sementes, as nozes, leguminosas, que são o feijão, o grão de bico, a lentilha e, caso você queira, eu, por exemplo, eu excluo os tubérculos da minha dieta. A única coisa que eu uso são raízes tuberosas, como a cebola, né? Eu não uso batata, mas você também pode incluir, que eu também uso muito pouco, são os grãos. Isso realmente você precisa de um acompanhamento nutricional para tentar excluir ou incluir qualquer grupo alimentar. Eu só estou te dando aqui uma perspectiva, sabe? Da diferença, obviamente, entre o crudivorismo, que comendo comida crua, introduzir tubérculos é praticamente impossível, né? Introduzir grãos, você tem que germinar eles e mesmo assim eles ainda não são tão gostosos, a maioria deles. Então, obviamente, eu quase não consumo grãos, não consumo tubérculos, mas eu incluo todas as outras categorias de alimentos, por exemplo, algas, tá? Cogumelos, aqui tem o shiitake e o italiano, aqui tem 2 tipos de cogumelos secos.
Eu prefiro cogumelos frescos, mas aqui realmente em Saquarema é um pouco mais difícil, né? Então eu consumo um pouco cogumelo. E caso a pessoa não queira ser vegana ou vegetariana, obviamente consumir um pouco de carne, queijo, leite e ovos, mas ainda assim, como eu falei antes, sugiro reduzir. Então montando um prato seria muito simples. 1/4 de vegetais, ou seja, tomate, brócolis, alface, aipo, 1/4 de grãos, 1/4 de leguminosas, 1/4 de frutas e sempre 1 punhado a 2 punhados de oleaginosas, das gorduras. É bem simples montar um prato. A gente vai realmente botar sempre diferentes vegetais, diferentes frutas, diferentes leguminosas, diferentes oleaginosas e ao longo do dia, no café da manhã, pode ser só fruta, né? Dependendo de como for. Obviamente você precisa de acompanhamento profissional, isso não é uma recomendação clínica, mas ao longo do dia você tem que ter várias variedades de alimentos. É bem simples e óbvio, você precisa de acompanhamento profissional para saber suas necessidades, quantidades, vários detalhes, mas o que eu estou querendo dizer, já te dando uma perspectiva, a gente não excluir nenhum grupo alimentar, incluir vários dos grupos alimentares, mas esses grupos alimentares de alimento fresco, né? Sexto fator seria substituições inteligentes. Você tem que aprender o grupo dos alimentos para entender o que você tem que comer. Então, por exemplo, vai comer feijões, é o grupo das leguminosas, é tudo que cresce em baga. Então você não tem feijão, você come grão de bico. Feijão tá caro e o grão de bico tá caro, você pode comer a lentilha, ou você pode comer a ervilha, entende? Você tem que entender quais os grupos alimentares para ver o que a gente está falando. Muita gente não sabe, mas o tomate é uma fruta, mas é uma fruta vegetal, assim como a berinjela. Então, quando eu estou falando de vegetais, geralmente eu estou falando de vegetais como os folhosos, como a alface, e não do tomate. Mas óbvio, o tomate é uma fruta vegetal e tem vários benefícios, isso sem sombra de dúvidas. Mas fazer substituições inteligentes. Ah, eu não tenho banana, mas eu tenho manga na minha região. Ah, eu moro no sul, eu não tenho banana nem manga, mas eu tenho uvas crescendo na minha região. Então a gente só vai fazer substituições inteligentes, como por exemplo, ah, eu não me dou bem com arroz, tudo bem, então tem a quinoa, tem a cevado, centeio, a aveia. É só, ah, eu não tenho alface, tudo bem, então você deve ter algum outro vegetal folhoso. Eu, por exemplo, particularmente, eu amo o aipo. Então, ah, eu não tenho nozes, Eduardo, tá muito caro. Então o que a gente vai fazer? Linhaça, R$10 o quilo. Bem simples. A gente vai adequar a sua região, a sua capacidade econômica, a sua situação econômica, a vários fatores para facilitar para você essa adequação da dieta. Então, a gente tem que conversar sobre vários outros tópicos sobre dieta, falar sobre o que seria uma dieta ideal. Mas eu sugiro realmente uma dieta mais ancestral, uma dieta... Tem um cara aí no Instagram falando sobre dieta da roça e já vieram me perguntar o que eu acho dela. Obviamente eu não concordo com o consumo de alta quantidade de proteína animal como sendo uma dieta da roça. Meu pai, por exemplo, consumia muita fruta, muito vegetal e pouquíssima proteína animal. Por quê? Porque realmente era a dieta da roça, eles eram pobres, não é porque eles não gostavam de proteína animal, é porque realmente não tinha como matar muito porco para comer, não tinha como matar muita vaca, não tinha tanta galinha assim para comer 10 ovos ao dia, entende? Então eles comiam carne, queijo, leite, ovos, mas ainda assim a quantidade era ínfima, né? Então o que seria dieta da roça é muito disso e pouca proteína animal, na minha humilde opinião. Se é um parâmetro, aí obviamente você tem que ver o que enquadra mais com você. Mas a mensagem dessa recomendação, desse podcast sobre dieta é incluir mais plantas frescas, incluir essas coisas com cores, coisas vivas na sua dieta, nas suas refeições. E óbvio, a gente tem que falar, quando a gente entra nessa questão, inclui carne, mas não inclui carne, da proteína animal e a B12. Então realmente o veganismo ainda é questionado a nível científico, porque alguns outros nutrientes podem ficar abaixo. Então, queira você seja vegano, ou vegetariano, ou onívoro, o que não pode faltar no seu prato é plantas frescas, cruas, maduras, ou até mesmo plantas cozidas, mas ainda assim tem que ter muita cor no seu dia a dia, muito alimento de verdade, né? Então, a gente pode falar sobre vários outros tópicos e a gente vai falar. Por exemplo, aqui tem limão orgânico, abacate orgânico, mamão orgânico, a monstera deliciosa orgânica,
Então a gente pode questionar muito dessas coisas em relação a orgânicos, etc. Aqui a gente tem limão orgânico do quintal, pitaia do quintal. Isso daqui muita gente não conhece, mas é pitaia amarela, também é do quintal. Abacate do quintal. Mamão do quintal. Olha o tamanho desse mamão, tá lindo e tá muito gostoso. Monstera deliciosa do quintal. Se você não sabe qual é essa fruta, é muito gostosa. Sugiro você clicar aqui na descrição e nos cards para você ver o vídeo que o Murilo, o nosso cameraman, há bons anos atrás, antes de trabalhar aqui comigo diretamente, ele editou sobre a monstera. Vídeo fenomenal, sugiro você não perder. Então, muita coisa eu já colho aqui e, obviamente, tem uma certa independência alimentar. Se você gostou do vídeo, gostou do podcast, deixa eu saber nos comentários. Deixa eu ciente que eu preciso fazer mais podcasts. Comenta aí, Dr. Fruta, Dr. Coraça. Comenta para ajudar o canal. Compartilha para ajudar o canal. Se inscreve no canal, aperta o sininho e deixa o like, que todos esses fatores, a interação com o canal, assiste os vídeos até o final, por exemplo, tudo isso vai ajudar o YouTube a entender que você gosta do nosso conteúdo, recomendar ele mais para você e para outras pessoas. Então, se você quer minha ajuda como nutricionista clínico, não se esquece, tem os livros, cursos online, retiros presenciais e o meu atendimento nutricional. Tudo não vendo pílula mágica, não vendo produtos consumíveis que você compra hoje e tem que comprar outro amanhã de novo, comprar outro amanhã de novo. Aqui eu só vendo material didático. Você aprende, reproduz no seu dia a dia e você vai reduzir os gastos em qualquer outra coisa porque você vai estar produzindo saúde. Aqui a gente lida com saúde, não lida com doença. Então, gostou? Não se esquece de interagir com o canal, procurar o meu site para ver como eu posso te ajudar diretamente e clicar nesses vídeos para saber mais. Essa é a terceira edição do nosso podcast. Se você não viu as outras duas primeiras, sugiro correr para assistir.